Em maio de 2026, Tesla interrompeu silenciosamente e completamente a produção dos Model S e Model X, duas linhas emblemáticas que definiram a empresa por mais de uma década. A empresa redirecionou toda a linha de montagem de Fremont para a produção do Optimus de terceira geração, com a meta declarada de utilizar 1 milhão de robôs por ano. A Assembleia de Acionistas deste mês de junho é amplamente esperada como a primeira ocasião em que a geração 3 será apresentada integralmente ao público. Mas por que a Tesla sacrificaria voluntariamente a receita do setor automotivo justamente neste momento? Elon Musk confirmou na Abundance Summit, em março de 2026, que a IA entrou em uma fase de autoaperfeiçoamento recursivo. Cada geração é treinada pela anterior sem necessidade de intervenção humana no processo. A pergunta que se segue é direta. A geração 3 está sendo executada dentro da fábrica para fabricar um produto ou para criar o projeto da geração 4? Vamos direto ao ponto. Em maio de 2026, algo chegou ao fim em silêncio dentro da fábrica da Tesla, em Fremont. Não houve cerimônia nem discurso de despedida. O último Model S saiu da linha de produção. Um veículo cujo nome fora inseparável da identidade da Tesla por mais de uma década, remontando aos anos em que a empresa ainda lutava para provar que os veículos elétricos tinham o direito de existir. O Model X chegou logo em seguida. E então a fila parou. Logo na manhã seguinte, os operários começaram a desmontar as máquinas para dar lugar aos novos equipamentos para o Optimus. O custo dessa decisão estava longe de ser trivial. O Model S e o Model X eram as duas linhas de veículos com maior margem de lucro em todo o portfólio da Tesla. Descontinuá-los significa abrir mão de receita real e tangível. Receita que entra diretamente na demonstração de resultados. Isso não é uma postagem em redes sociais que pode ser apagada algumas horas depois. Este é um custo de oportunidade exposto para todos os participantes do mercado verem e analisarem. Então, em que exatamente a Tesla está apostando em algo suficientemente importante para justificar o pagamento desse preço? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar a um terreno vazio em Giga Texas, em novembro de 2025. Naquele momento, se você tivesse analisado as imagens de drones capturadas por Joe Tegtmeier, uma pessoa totalmente independente da Tesla, que passou anos pilotando drones para documentar o progresso da construção da Giga Texas, você não teria visto nada além de poeira e terra marrom, algumas escavadeiras movimentando terra, nada digno de nota. Mas aquele foi o momento exato em que um plano que estava adormecido no papel finalmente entrou em contato com o solo. A partir de algumas linhas de texto escondidas em um pedido de licença de construção, uma aspiração ganhou um endereço específico e verificável no mapa. Em abril de 2026, o drone de Tegtmeier retornou. Desta vez, no terreno agora nivelado, apareceram os equipamentos de fundação da Geopierre. Para um olhar destreinado, não passaria de um conjunto de máquinas comum, sem nada de especial. Mas para qualquer pessoa com conhecimento de construção, a presença da Geopierre em uma obra transmite uma mensagem inequívoca. O solo está sendo reforçado camada por camada para suportar a carga colossal de uma estrutura que está prestes a ser erguida. A fase de terraplanagem foi concluída. A construção propriamente dita teve início. Então, em 27 de maio de 2026, o drone de Tegtmeier fez mais uma passagem. E desta vez, emergindo daquela vasta extensão de terra aberta, uma única coluna de aço se erguia contra o céu do Texas. A primeira coluna de aço. Informação não proveniente de um comunicado de imprensa da Tesla, nem anunciada em uma declaração de Elon Musk, documentado por um observador independente, evidência física e irrefutável que não pode ser negada, corrigida ou ocultada. Esta fábrica foi projetada para produzir 10 milhões de robôs por ano. Distribuídos uniformemente ao longo do ano, isso equivale a 27 mil robôs por dia. A cada poucos segundos, um Optimus totalmente montado sai da linha de produção.
E para realmente compreender a magnitude desse número, toda a indústria global de robótica humanoide hoje, com a produção anual agregada de todas as empresas, ainda fica aquém do que essa fábrica do Texas produziria em um único dia em sua capacidade máxima. Não em uma semana, não em um mês, em um dia. Mas para entender por que a Tesla tem a ousadia de se comprometer com essa meta, é preciso examinar como ela está construindo o sistema. Não como uma única fábrica, mas como duas fábricas com atribuições fundamentalmente diferentes. O Optimus de terceira geração será fabricado em Fremont, com a produção prevista para começar entre julho e agosto de 2026, com uma capacidade projetada para 1 milhão de unidades por ano. Mas a missão de Fremont não é maximizar o volume de produção desde o primeiro dia. A missão de Fremont é expor todas as fragilidades inerentes ao processo. Tropeçar, aprender e corrigir esses erros ao menor custo possível, antes que bilhões de dólares sejam investidos em uma escala operacional muito maior. A Giga Texas, por outro lado, foi construída para atender a um imperativo completamente diferente. É aqui que o Optimus Prime de quarta geração nascerá. Um projeto concebido desde o início para produção em massa, no sentido mais rigoroso da expressão. Assim que Fremont aprimorar cada processo e absorver cada lição aprendida com muito esforço, a Tesla transportará essa fórmula comprovada para o Texas e a ampliará exponencialmente. Julian Ibarz, líder de IA do programa Optimus, afirmou isso logo após a Tesla divulgar imagens internas da linha de produção. Ele postou no X: "Esta é a linha de protótipo que estamos usando para a pesquisa e desenvolvimento atuais. A linha de produção escalável real não será apenas maior, será completamente diferente. Completamente diferente. Não maior, não mais rápida. Diferente em essência." Fremont está aprendendo para que o Texas possa funcionar. Quando o Texas terminar de aprender a próxima fábrica, multiplicará essa fórmula mais uma vez. Este é o ciclo de replicação, e a Tesla codificou seu compromisso com ele em documentação legal com o estado do Texas, vinculando a empresa a um prazo para concluir a estrutura principal antes do final de 2026. Da terra nua em novembro de 2025, a primeira coluna de aço em maio de 2026, em menos de 7 meses. Esse ritmo já supera o projeto original de construção da Giga Texas, que levou aproximadamente 2 anos para concluir sua estrutura. Mas por mais rápido que uma fábrica seja erguida, ela não passa de uma casca externa. O que realmente determina a capacidade das máquinas que operam ali é o que acontece a cada hora em que esses robôs estão em movimento. E essa é a dimensão que poucos observadores param para compreender completamente. Em janeiro de 2026, durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, Elon Musk fez uma declaração que pegou muitos de surpresa. Nenhum robô Optimus estava realizando qualquer trabalho realmente significativo dentro de uma instalação da Tesla. Isso, apesar de suas declarações anteriores mencionarem números de 1.000 e depois 10.000 robôs até 2025. Nenhum desses números se concretizou no prazo previsto. No entanto, é precisamente neste ponto que a história se torna muito mais substancial do que a maioria das manchetes consegue transmitir. Porque a questão mais pertinente é esta: por que a Tesla faria essa admissão abertamente quando estava totalmente ao seu alcance permanecer em silêncio ou enquadrar a situação em termos mais ambíguos? A resposta está embutida no próprio mecanismo que estão construindo. Um mecanismo que, uma vez compreendido corretamente, reformula esses atrasos não como falhas, mas como uma característica inescapável de uma estratégia que opera em um horizonte temporal muito mais longo. O mecanismo funciona da seguinte maneira: cada robô Optimus em atividade na fábrica não se limita a executar a tarefa designada. Ele registra tudo: ângulos de preensão incorretos, força aplicada em excesso, trajetórias de movimento abaixo do ideal e respostas comportamentais ao encontrar obstáculos imprevistos.
Todos esses dados brutos, milhões de pontos de dados gerados por hora de operação, são inseridos novamente no sistema de treinamento para refinar as políticas de controle que regem a geração subsequente. Quanto mais robôs forem implantados, mais rápido esse ciclo de dados se acelera. E a geração 4 é moldada exatamente pelo que a geração 3 encontrou no mundo real. Não dentro de um laboratório, não em um ambiente de teste controlado, mas em uma fábrica de verdade, entre trabalhadores humanos reais, produzindo erros reais, com consequências reais. Essa é uma vantagem estrutural que a Boston Dynamics e a Figure AI não podem adquirir apenas com capital. Elas não possuem décadas de dados operacionais reais do setor automotivo. Elas não possuem instalações de produção próprias para implantar robôs em escala significativa. Eles não possuem um ecossistema de IA que tenha sido refinado iterativamente ao longo de centenas de milhões de quilômetros rodados em condições reais de direção. A Tesla detém todos esses ativos e agora está transpondo toda a arquitetura para o Optimus. Mas o ciclo de dados constitui apenas a primeira camada do sistema. A próxima camada é o que torna esta história verdadeiramente diferente de qualquer projeto de robótica já existente. Em 11 de março de 2026, na Abundance Summit, uma conferência de tecnologia com Peter Diamandis, Elon Musk disse algo cujas implicações poucas pessoas realmente pararam para refletir. O aprimoramento recursivo já ocorre há muito tempo. Cada geração subsequente de modelos de IA é treinada pela anterior. Estamos em uma fase de forte decolagem. A cada manhã, ao acordar, surge uma nova descoberta. E quando questionado diretamente se a IA poderia se aprimorar completamente sem a intervenção humana, ele respondeu: a IA totalmente autônoma poderá surgir até o final deste ano, ou no máximo no próximo ano. Então, o que significa na prática? Aprimoramento recursivo especificamente para o Optimus. No paradigma anterior, o ciclo de desenvolvimento de uma geração de robôs seguia o seguinte curso. Os engenheiros observam os robôs em operação, catalogam suas fragilidades, reúnem-se para deliberar, redesenham o hardware, reescrevem o software, executam ciclos de teste e iniciam a fabricação. Cada ciclo completo levava de 3 a 5 anos. O julgamento humano era fundamental em todas as decisões. Agora esse ciclo está mudando de uma forma totalmente sem precedentes. A geração anterior de IA analisa autonomamente seus próprios modos de falha, propõe suas próprias melhorias e treina a geração seguinte. Em uma velocidade que nenhuma equipe de engenharia conseguiria replicar por meio de processos manuais, a terceira geração não está simplesmente trabalhando dentro da fábrica. Ela está criando o projeto para a quarta geração por meio dos dados que acumula a cada hora de sua operação. E a Tesla já declarou seu objetivo de lançar um novo modelo de robô anualmente. Esse objetivo seria estruturalmente impossível dependendo exclusivamente da capacidade de engenharia humana. O aprimoramento recursivo é precisamente o que transforma essa declaração de uma mera promessa de marketing em um roteiro com fundamentos técnicos reais. Para que esse ciclo evolutivo se sustente, ele precisa de um núcleo computacional com poder suficiente. E é aí que o chip AI5 entra em cena. Mas não da maneira que a maioria das pessoas imagina. Em 15 de abril de 2026, a Tesla concluiu a fabricação do chip AI5, o momento em que o projeto do chip é totalmente finalizado e enviado para a fábrica para iniciar a produção do silício físico. Este é o marco mais significativo na história do desenvolvimento de chips da Tesla. Mas o que é realmente notável não é o quão poderoso esse chip é, e sim o fato de a Tesla ter optado por implementá-lo primeiro no Optimus e não em seus veículos. Essa decisão gerou questionamentos até mesmo entre os acionistas da Tesla. Na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, um investidor institucional perguntou diretamente: a IA5 foi removida do roteiro de desenvolvimento de veículos? A resposta da Tesla: a IA5 seria implementada primeiro no Optimus e em clusters de supercomputadores.
Os veículos utilizariam a IA4 Plus, enquanto aguardam a IA5 atingir a produção em larga escala em meados de 2027. Por quê? Há 2 pontos técnicos muito específicos. Os veículos já possuem IA4 funcionando de forma estável. Interromper a cadeia de suprimentos para mudar imediatamente para a AI. A 5 custaria muito mais do que o benefício a curto prazo. Mas o Optimus está em seu ponto de partida, e este é o melhor momento possível para instalar a arquitetura mais poderosa desde o início, em vez de atualizá-la posteriormente. Mais importante ainda, um robô alimentado por uma bateria com capacidade de 2 a 3 kW. Ora, não consegue sustentar um chip que consuma mais de 500 watts. A Tesla reduziu o consumo de energia do AI5 para aproximadamente 250 watts. Esse é o verdadeiro avanço, não o número bruto de desempenho, mas o desempenho por watt consumido. Um único chip, AI5, oferece desempenho de inferência equivalente a um NVIDIA H100, um chip atualmente vendido no mercado por $30.000 americanos a unidade, e consome apenas 1/3 da energia do H100. É por isso que Musk afirmou claramente: a Tesla não comprará mais chips da NVIDIA, mesmo que sejam oferecidos gratuitamente. Quando você mesmo fabrica chips equivalentes ao H100 a um custo muito menor e usando 3 vezes menos energia, não há motivo para comprar de um fornecedor externo. E enquanto o AI5 está entrando em produção, o AI6 já está em desenvolvimento, com previsão de conclusão do projeto para dezembro de 2026. Quando a geração 3 começa a operar com IA5, o cérebro da geração 4 já está tomando forma. O ciclo não para, mas o poder computacional precisa ser alimentado por dados de treinamento em uma escala sem precedentes, e esse é o papel do Cortex-2. Em março de 2026, no mesmo instante em que Musk discursava na Abundance Summit, ali mesmo, na Giga Texas, o Cortex-2 começou a entrar em operação discretamente. O cluster de supercomputadores de próxima geração da Tesla iniciou suas atividades com uma capacidade inicial de 250 megawatts, visando atingir 500 megawatts em plena capacidade até meados de 2026. 500 megawatts, energia suficiente para abastecer uma cidade média. E a Tesla está usando tudo isso para treinar a IA do Optimus e do FSD. É importante entender que o Cortex-2 não existe independentemente da fábrica do Optimus. Está localizado bem ao lado do canteiro de obras da fábrica no Texas. Não por acaso, mas sim por um projeto deliberado. Os dados dos robôs dentro da fábrica fluem diretamente para o sistema de treinamento, são processados e os resultados são enviados de volta aos robôs em tempo quase real. Os robôs geram dados. O supercomputador os processa. Aí, a melhora, a próxima geração de robôs tem um desempenho melhor, e o ciclo continua. Este é o primeiro ciclo de feedback fechado na história da robótica em verdadeira escala industrial. Até o final de 2026, grandes empresas pagarão mais de $100 mil americanos por robô. Esse número parece grande, mas a lógica por trás dele é muito fundamentada. Os compradores nesta fase não estão comprando um robô. Estão comprando uma vantagem de tempo. Enquanto todos os concorrentes do setor ainda não têm robôs, a fábrica deles já conta com 20 unidades. Optimus funcionando durante a noite sem parar. No mundo dos negócios, quem chega primeiro geralmente define as regras do jogo para todos os que vêm depois. Investir $100 mil americanos para superar todos os concorrentes é um cálculo completamente racional. A partir de 2027, com a produção em massa, o preço cai para menos de $20 mil americanos. O número que Musk mencionou em Davos em janeiro de 2026. E ele acrescentou: acho que todas as pessoas na Terra terão um e desejarão ter um. Quando um robô de $20 mil americanos puder realizar mais de 3.000 tarefas domésticas, a definição de eletrodoméstico será reescrita.
Não se trata de uma máquina de lavar melhor, nem de um aspirador de pó mais inteligente, mas sim de um único dispositivo que substitui todos eles. Mas antes de vender para qualquer outra pessoa, a Tesla é sua própria cliente. Espera-se que aproximadamente 1.200 robôs de terceira geração estejam operando na logística da Giga Texas ao longo de 2026. Uma apresentação teatral pode ser cuidadosamente coreografada. 1.200 robôs realizando trabalho real todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Isso não pode ser fingido. É por isso que a Assembleia Anual de Acionistas da Tesla, em junho de 2026, está sendo acompanhada com especial atenção. Espera-se que esta seja a primeira vez que a geração 3 seja totalmente revelada ao público. E a primeira vez que a Tesla divulga o número real de robôs atualmente em operação dentro da fábrica. Não um número projetado. Não uma meta. Um número real. A Tesla já perdeu prazos, e não apenas uma vez. Originalmente, o lançamento da terceira geração do Optimus Prime estava previsto para o primeiro trimestre de 2026, um compromisso assumido com os acionistas. Em 31 de março de 2026. Último dia do primeiro trimestre, Musk publicou no Google: o Optimus 3 está funcionando, mas precisa de alguns ajustes antes de ser apresentado. O prazo não foi cumprido. Antes disso, a meta era de 1.000 robôs em 2025, 10.000 robôs em 2025. Nenhuma dessas metas se concretizou no prazo. Então, por que desta vez é diferente? Porque desta vez a Tesla não está apenas falando. Eles desativaram as linhas de produção do Model S e do Model X, veículos que geram receita real, para dar lugar ao Optimus. Esse custo de oportunidade se reflete diretamente nas demonstrações financeiras. Eles assinaram documentos legais com o estado do Texas, comprometendo-se com um prazo para concluir a estrutura da fábrica antes do final de 2026. Não pode ser apagado, não pode ser corrigido, não pode ser silenciado. Mas ainda resta uma pergunta sem resposta clara. E é nisso que devemos prestar mais atenção nos próximos meses. Os robôs que operam atualmente na fábrica da Tesla estão realmente realizando trabalho significativo? Ou ainda estão principalmente na fase de coleta de dados? Musk reconheceu em janeiro de 2026 que nenhum robô estava realizando trabalho significativo em qualquer sentido real. Daquele momento até a Assembleia de Acionistas em junho, algo mudou. Essa é a pergunta que todos os dados, todas as filmagens de drones e todas as declarações ainda não responderam completamente. E a resposta a essa pergunta determinará se a geração 3 está realmente escrevendo o plano para a geração 4 agora. Ou se isso ainda é um objetivo que está se formando em algum lugar no futuro. É isso que junho de 2026 começará a responder. E quando a resposta vier, não virá de uma apresentação de slides. Isso virá de números reais em uma fábrica real. De robôs realizando trabalho real todos os dias. 10 milhões de robôs por ano. Uma coluna de aço já está de pé. E a IA está escrevendo o próximo capítulo de sua própria história, sem esperar que um humano dê a ordem. Este é o mundo se formando bem diante dos nossos olhos. A Tech Revolution está aqui para explicar cada desenvolvimento da maneira mais clara possível, seja você um engenheiro ou alguém que nunca ouviu falar de Optimus antes de hoje. Se algo neste vídeo não te convenceu completamente, deixe um comentário e vamos analisar juntos. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nada. Muito obrigado.